E aí, pessoas? Seguinte, a internet é um lugar gigantesco, um oceano extremamente profundo que abriga milhares de mídias e conteúdos dos mais diversos tipos. Eu passei grande parte da minha vida explorando e consumindo essas mídias online, e talvez, só talvez, isso tenha causado alguns efeitos colaterais, mas isso a gente ignora. Porém, ali por volta de 2021, enquanto eu tava navegando pelo YouTube, eu fui apresentado a esse vídeo do Zedin, o que são espaços liminares. Esse vídeo me introduziu a esse mundo dos espaços liminares, e desde lá, eu virei um grande fã e apreciador dessa estética, se tornando a minha favorita entre aquelas que também surgiram na internet. O vídeo de hoje é justamente sobre isso. Vem comigo e deixa eu te apresentar essa estética que me cativou tanto ao ponto de eu começar esse canal. Bom, antes de tudo, precisamos entender o que significa liminaridade. Afinal, tá no nome do vídeo. A liminaridade é o conceito que define o estado de transição entre duas fases, lugares ou estados de existência. Por exemplo, da sua casa até o mercadinho da esquina, a liminaridade seria o que tem nesse meio entre eles. E é justamente aí que a estética de liminal spaces entra. Imagens de locais de transição como corredores, estradas, estabelecimentos ou só fotos ao ar livre. Você sente que já esteve nesses lugares? Mas ao mesmo tempo, eles são estranhos. Ver as imagens dessa estética pode te causar um sentimento de estranheza misturado com nostalgia, como se algo estivesse errado na foto. Esses são lugares que você não passa muito tempo, estando justamente entre o ponto de partida e o seu destino final. Muitas vezes passamos por esses lugares sem prestar atenção, e quando paramos para ver essas imagens, nos dá essa sensação estranha. Esse sentimento é muito mais comum do que parece, e ele tem um nome: kenopsia. Esse termo é usado para descrever essa atmosfera estranha e melancólica de um lugar que normalmente está cheio de gente, mas que agora está vazio e silencioso. É estranho como o nosso cérebro funciona. Por mais que a maioria das fotos não apresente nenhuma ameaça ou hostilidade, pelo menos para mim, algumas fotos são bem desconfortáveis. Falando agora sobre nostalgia, temos uma certa anomalia, entre aspas. Muitas imagens podem sim causar uma nostalgia, mesmo no fundo você sabendo que ela não é genuína. Você nunca viu ou esteve presente nesses locais, mas mesmo assim, você sente essa melancolia nostálgica. Eu mesmo, por exemplo, sinto muita nostalgia com imagens de subúrbios estadunidenses, mesmo eu nunca tendo saído do Brasil ou sequer ter morado em algum lugar que se parecesse com isso. Essa falsa nostalgia também tem nome, anemoia. É basicamente o que eu disse, o sentimento nostálgico de algo que você nunca viveu ou sequer esteve lá. Isso pode acontecer por vários motivos. Um filme que você viu na infância e tinha um cenário parecido, uma série, um jogo. A anemoia é uma coisa muito comum nos liminal spaces. Eu adoro ver fotos de prédios do leste europeu, subúrbios e casas norte-americanas em geral. Ao mesmo tempo que eu sei que eu nunca estive lá, elas me fazem sentir totalmente ao contrário. Se você não se identificou com nenhuma imagem anterior, provavelmente vai com pelo menos alguma que eu vou mostrar agora. Ruas, estradas, shoppings e casas com essa arquitetura mais antiga, vulgo casa de vó. Liminal spaces brasileiros são bem reconfortantes pra mim. Acredito que pra maioria de vocês também. As imagens que mais me pegam são as de ruas à noite. Olha essa rua, eu tenho certeza que eu já passei por ela. Eu acho que a maioria das pessoas não entendem muito bem a brisa dessas fotos, porque elas acham que elas foram feitas pra dar medo. Obviamente existem fotos com uma apresentação mais amedrontadora, mas eu só acho muito mais interessante essa melancolia, essa sensação de que você tá preso nesse lugar. Você não vê ninguém, não existe nenhuma forma de vida nessas fotos. Você se pergunta pra onde todo mundo foi, mas não tem ninguém ali pra te responder. Saindo um pouco das fotos, vamos dar uma olhada em alguns jogos que também são associados a essa estética. Vamos começar pelo mais famoso, Garry's Mod. Lançado em 29 de novembro de 2006, Garry's Mod, ou Gmod, foi um jogo estilo sandbox que fez muito sucesso na década passada. Você provavelmente lembra daqueles vídeos do Tazercraft jogando no mapa do FNAF, Murder ou TTT, ou pros íntimos Among Us só que bom. O que antes era um pequeno mod de Half-Life 2 criou uma das maiores e mais duradouras comunidades aqui na internet. Porém, com o passar do tempo, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Muitas pessoas relatavam um sentimento estranho quando elas estavam sozinhas no jogo.
Muitos diziam que estavam sendo observados ou que tinha algo errado nos mapas. De novo, isso se deve à quenópsia. Nós éramos acostumados a ver aqueles mapas cheios de jogadores, mas agora eles estão vazios. O ser humano não consegue lidar com isso direito. Para pra ver o tanto de idoso ou adolescente que vive vangloriando o passado, como se fosse algo melhor e superior. Não seja esse tipo de pessoa. Voltando pro Gmod, a própria engine do jogo não se ajuda. Ela cria essa falsa atmosfera de um lugar vivo. Você ouve pessoas, carros, buzinas, pássaros, mas não tem nada ali. Parece que alguém fora do mapa tá tocando aqueles efeitos sonoros, como se realmente fosse uma simulação e você tá preso ali. E não é só no Gmod que isso acontece. Half-Life 2 também tem momentos muito liminais. A parte da costa é um ótimo exemplo disso. Ao mesmo tempo que esse lugar me dá aquela sensação melancólica, ele é tão confortável. Eu amo Half-Life. Puta que pariu. E não é só Half-Life e Gmod que acontece isso. Como eu disse antes, a própria Source Engine tem essa cara de ser uma simulação. Ela tem essa atmosfera liminal, estranha, tudo parece certo até demais. Day of Defeat, Team Fortress 2, Portal, todos esses são jogos que passam essa vibe estranha da engine. Isso encaixa perfeitamente com o conceito de espaços liminares, mas também é muito parecido com o famoso Uncanny Valley. O Uncanny Valley é basicamente uma hipótese criada pelo roboticista japonês Masahiro Mori, onde ele diz que réplicas humanas quase perfeitas podem nos causar estranheza, desconforto ou até mesmo medo. É quando algo ou um ser tenta parecer o mais natural possível, mas falha por pouco. Pra mim isso encaixa muito bem no conceito de liminal spaces e esses jogos da engine Source. Eles tentam ser realista, mas você vê que é algo muito datado e que pelo menos pra mim causa um desconfortozinho bem estranho. Agora eu queria passar bem rapidinho em um gênero em específico, que eu pelo menos não vejo muitas pessoas falando quando o assunto é sobre liminal spaces em jogos. Eu tô falando de MMORPGs mortos. Matrix Online, Nine Lives, Star Wars Galaxies, todos esses são jogos completamente abandonados ou com uma média de players baixíssima, sendo praticamente cemitérios virtuais. Andar por essas ruas, castelos ou o que seja, é uma experiência bem interessante. Olhar aquelas estruturas que só estão ali, só existindo, sem serem tocadas por qualquer player há dias, meses ou até mesmo anos. MMORPG é um gênero gigante que carrega muitas histórias. É quase uma realidade paralela à nossa. Tenta imaginar o tanto de gente que já passou por cada canto desses mapas, o tanto de histórias que elas viveram nesses mundos virtuais, mas que hoje estão completamente abandonados. Bom, acho que chega de videogames por hoje. Vamos voltar pra estética um pouquinho. Além de já ser uma estética, os liminal spaces servem de base para muitas outras. Você provavelmente já ouviu falar sobre backrooms. O universo inteiro das backrooms não teria existido se não fosse esse sentimento estranho dos liminal spaces. A grande maioria do público só virou os olhos pras backrooms por causa desse sentimento de estranheza. É uma coisa que te fisga, um medo inconsciente. Você sabe que tem algo errado com aquele lugar, mas não faz a mínima ideia do que seja. Outras estéticas que usam liminal spaces são Dreamcore. Basicamente é uma estética que usa espaços liminares como cenário, mas de uma forma surreal. Podemos ver vários elementos que parecem ter vindos diretamente de um sonho. Pessoas com olhos no lugar da cabeça, cogumelos, olhos com asas, textos na tela e muitos espaços liminares. Realmente como se fosse um sonho. Weirdcore. Diferente do Dreamcore, o Weirdcore tenta realmente ser algo mais desconfortável / assustador, usando cenários mais sombrios, frases autodepreciativas e melancólicas, e borrões ou tarjas escuras como se fosse um tipo de censura. É como o nome da estética já diz, é pra ser estranho. Também temos o Traumacore, mas eu vou evitar falar sobre ele porque realmente pode dar gatilho em alguém que passou por algo semelhante. Então, Por último, mas não menos importante, nós temos a estética Unnerving. Você já se deparou com alguma imagem dessa antes? Essas imagens com essas criaturas estranhas eram bem populares há um tempo atrás, tendo como objetivo causar desconforto, preocupação ou só uma confusão mental. Tipo, como e quando algo assim começou a existir no nosso mundo? Eu tenho certeza que algumas dessas imagens me dariam pesadelos quando eu era criança.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre Liminal Spaces. Esse é um assunto que eu gosto bastante e eu acabei misturando um pouco da minha experiência pessoal, então me desculpa se ficou um pouco confuso. Também queria pedir perdão por esse sumiço de um mês. Algumas coisas da minha vida pessoal estavam me afetando bastante, tipo, muito mesmo. Mas enfim, obrigado a I Love Vozão, que me ajudou através do LivePix. E é isso, eu vejo vocês numa próxima. Se cuidem.